Fala, povo, tudo bem com vocês? Eu sou Edinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu queria desabafar, eu acho. É, ontem, ontem eu contei pra vocês que eu fui promovido, né? E contei também que essa promoção, ela me traz muito mais responsabilidade, obviamente, né? Eu virei o coordenador da área. E por que, que eu tô falando isso, né? Porque junto com essas novas dificuldades, né, vem muita responsabilidade do que você tem que fazer, do que você tem que falar, como você deve se portar. É, a sua responsabilidade, ela tem que estar atrelada como se fosse uma cultura do seu departamento, né? Eu eu tô lá, como eu disse para vocês, há já, sei lá, uns 7 meses mais ou menos, e durante 6 meses, eu tô há 1 mês como coordenador, durante 6 meses eu nunca tinha tido uma reunião, por exemplo, de alinhamento, né? É sempre tipo, a gente vai fazer isso. Tipo, não tem aquela reunião para trocas de ideia, tá ligado? Tinha sempre uma coisa tipo, vamos fazer isso o mês todo, e aí nada era seguido e as coisas iam rolando meio que na inércia, meio que foda-se. E hoje, há 1 mês, eu faço reunião toda segunda-feira. 1 mês e meio, né, que eu tô lá nessa posição, eu faço reunião toda segunda-feira, e se eu não faço segunda-feira, eu faço uma reunião no meio da semana ali, quando dá, mas sempre procuro reunir todo o time pra gente poder conversar, porque eu acho que isso é muito importante. Uma das coisas mais importantes que tem numa equipe é a conversa. E se você não conversar, você não cria laço. E se você não cria laço, você não vai conseguir trabalhar com essa pessoa que tá do teu lado, tá ligado? Então você precisa disso, na minha opinião. E eu, como coordenador da área, eu faço isso, né? Eu ajo dessa forma. E por que, que eu tô falando tudo isso, né? Essas dificuldades que a gente tem como coordenador é, também resvala de como as outras pessoas vão agir com pessoas do seu time, da sua equipe, né? Por exemplo, o outro coordenador, ele falou de um jeito que minha equipe não gostou. Minha equipe não estava curtindo do jeito que o outro coordenador estava falando. E aí eu, numa conversa com esse coordenador, muito tranquila, falei, cara, pô, então, achei que você passou no ponto aqui e tal, a galera, se você tiver que falar alguma coisa, pedir alguma coisa, pede para mim, que aí a gente vai se acertando, né? Acho que foi uma conversa muito madura, foi muito boa a conversa. É, hum, mas fica aquele ruidinho, né? Fica aquele ruidinho, fica aquela coisa tipo, o que eu poderia ter falado? Será que eu poderia ter falado melhor? Será que eu poderia ter sido mais firme? Né? Eu ainda estou 1 mês e meio nessa função, que é uma nova função, não existia. É uma função nova. E de novo, né? Eu tô abrindo várias janelas para poder contextualizar tudo isso para vocês. Eu vou contar o que aconteceu hoje, tá? Que me deixou extremamente incomodado. E eu respondi de uma forma ok, mas poderia ser melhor. Que e isso eu vou aprimorando, né? E, e eu tô falando que eu poderia ter respondido de uma forma melhor, porque quando eu comentei com a minha esposa, ela falou: putz, você podia ter respondido isso. Eu falei: você tem razão. E eu poderia ter respondido melhor. Vamos explicar a situação, senão vai ficar chato aqui o vídeo. Vamos lá. Eu sou coordenador de audiovisual, então a minha videomaker, chamei minha videomaker para ir até a loja da Compacta Print para filmar
fazer um vídeo um vídeo de venda de uma nova máquina ou de um novo combo de máquinas e com a gerente de vendas. Fizemos o vídeo e aí depois eu tive uma, eu sou um cara que toda vez que eu tô na loja eu penso várias coisas, como fazer, o que não fazer, sabe? Tipo, eu sempre, minha cabeça nunca para. E aí, nesse dia, eu olhei para lá na loja, fica sempre um vendedor ali na mesa, na loja ali e tal. Fica sempre um vendedor ali. Eu sempre peço, ó, gente, quando for gravar na loja, grave o vendedor também, falando sobre as máquinas, falando sobre a Compacta Print e tudo mais. E aí eu fui, eu pedi para minha videomaker gravar esse vendedor que tava lá. A gente gravou, tudo bem, deu tudo certo. Depois que gravou, a gente tava subindo os vídeos para o editor que estava na sala editar os vídeos. Enquanto a gente estava subindo, a gente estava na loja conversando lá com a galera e tudo mais. Quando a gente estava indo embora, esse consultor que a gente gravou, né, ele chegou, ele parou a minha videomaker, que é uma mulher lésbica. Ele parou a minha videomaker para falar, viu, você mora com quem? Tipo, uma primeira pergunta meio, né, já invasiva. 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 Aí ela, tipo, ela meio que assim, tipo, eu não tenho intimidade com ele, mas eu vou responder, né? Tipo, ela, moro com a minha esposa, tal. E aí ele respondeu, nossa, mas ela te viu sair assim de casa e não falou nada? Tipo, você tá indo trabalhar assim? E aí eu falei, mano, na minha cabeça veio, caralho, que maluco sem noção, velho. Tipo, oi? Ela falou assim, não, mas eu não vejo problema nenhum, tal. E ela começou a ficar vermelha. E ela não consegue esconder a raiva. Ela começou a ficar vermelha. Quando ela começou a ficar vermelha, eu falei. E aí eu tomei meio que à frente. Eu falei, não, mano, aqui no departamento, o nosso departamento, a gente não precisa. A gente não precisa de roupa, a gente não tem vestimenta, a gente não precisa de roupa. A gente trabalha de roupa. Mas a gente não tem uma roupa certa, não trabalha de terno e gravata, a gente pode ir de shorts, né? Inclusive o dono da empresa falou: até de chinela pode vir, mas é demais, né? Mas segundo ele, nós somos os artistas da Compacta, pode vir de shorts, do jeito que você quiser. Ou seja, ele liberou, o dono da empresa liberou que a empresa, que o departamento de audiovisual viesse de shorts e tudo mais. E aí chega um consultor do nada e fala pra minha videomaker que o que você está fazendo vestido assim? O que ele quis dizer? Tipo, vocês trabalham de shorts, tipo, eu venho trabalhar de camisa, calça, tal, e vocês vêm trabalhar desse jeito, porque eu já trabalhei e aí ele falou, eu já trabalhei em produtora e todo mundo da produtora ia de terno, não sei o quê. Eu falei, cara, desculpa, eu já trabalhei em produtora, já trabalhei em agência e gente da minha área vai de shorts. Ele, não, porque... Eu falei, cara, desculpa, o audiovisual vai trabalhar de shorts. Se você na sua agência trabalha desse jeito, a gente aqui trabalha de shorts. E eu assim, e aí eu falei, cara, eu nunca trabalhei, nunca precisei trabalhar de calça, né? Mesmo que isso não seja uma verdade, em alguns lugares eles exigiam que a gente trabalhasse de calça. A nossa área sempre foi desse jeito, sempre foi mais despojada. A área de produção, você sempre pôde usar shorts. E por que eu tô falando tudo isso? Essa foi a minha resposta para ele, né? Eu saí da loja, a minha videomaker ficou puta da vida, ficou fodida, ela queria ter mandado o cara tomar no cu, não conseguiu fazer isso, ela ficou meio sem reação e eu respondi pra ela não mandar o cara se fuder, né? E, pô, beleza, ficou um climão meio merda, saímos e tal. E aí, pelo que eu entendi, a gerente comercial viu a cena e falou pro cara,
então, você perdeu a chance de ficar calado, né, tipo, pô, o que que você tá falando de como eles se vestem, é outro departamento, não é o seu, sabe, uma coisa assim. E aí eu cheguei em casa e contei pra Tamires. É agora, cheguei agora há pouco, em casa e tal. Aí antes de comer, contei pra Tamires o que aconteceu. Aí a Tamires falou. Ela falou: Eu sei que eu tô em casa, que eu tô calma, que eu tô num outro ambiente, que na hora você não pensa muito o que falar. Mas a Tamires falou pra mim assim, cara, mas numa hora dessa você tem que falar assim, cara, jura que você tá falando da vestimenta de uma mulher? Jura que você tá aqui me contando como ela ela deve se vestir? Tipo, por que que te incomoda a forma como ela tá vestida? Só porque ela tá de shorts, porque a Mari, ela é aquela que usa aquelas camisetas grandonas, assim, e os shorts, tipo, parecia shorts de futebol, assim. E, mano, basicamente foi isso, assim. E aí a Tamires encerrou com uma coisa assim, cara. Ela falou assim: você podia ter falado, cara, que indelicado você falar da roupa de uma mulher, né? Ou a roupa de qualquer um, né? Eu falei, Tamires, eu tinha que ter falado isso, eu tinha que ter essas palavras. Porque você dá um tapa de luva de pelica, né? De pelica, né? Sei lá, você dá um tapa no cara, numa- tão sutil, dá um tapa tão sutil que o cara nem ia. Ficar meio desnorteado, tá ligado? Puta, eu falei, nossa, a Tamires tem razão, eu devia ter respondido isso, mas de qualquer forma eu tomei a frente, de qualquer forma eu consegui responder pra ele de uma forma a que ele ficasse no lugar dele, basicamente, tá ligado? Porque e isso me faz refletir mesmo, sabe? Tipo, porque é, o que que tem a ver a roupa dela? Por que que, por que que incomoda tanto a roupa dela? Cara, assim, se nós fôssemos advogados e o presidente falou, cara, pode ir de shorts, foda-se, a gente vai vestido do jeito que o nosso departamento, nosso dress code, o de produção pede. E ela ficou super mal, sabe? Chorou, porque é isso, né? Se segura porque você tá num trabalho, você tá no CLT, e aí chega uma hora que você tem que lidar com esses imbecis que falam merda, cara. Esses caras falam merda. E se acha no direito de falar o que quiser, tá ligado? O cara se acha no direito de falar o que ele quer. Ele não tem que falar o que ele quer. Se ele quer. Se ele acha que ele tem que falar, fica quieto. Fala pra parede. Você não vai falar pra outra pessoa como ela deve se vestir, cara. Enfim, rolou esse mini estressezinho, mas. É... é isso, né? É isso que eu quis dizer no começo do vídeo. É como a gente tem que lidar, né? Como eu tenho que lidar com esses caras? Como eu tenho que estar preparado para isso? Obviamente eu não vou estar preparado para tudo. Mas como tem que estar preparado para esse tipo de situação? De você pegar aquilo para você e proteger as pessoas que estão junto com você, proteger os seus funcionários, proteger o seu time. E isso você pode ter certeza que eu faço muito bem. Tá? E é isso. Pequeno desabafo, gente, tá? Ah, e é isso, não tem mais nada para falar. Tá bom? É isso, bebam água. Aqui, ó. Tá cheinha, tô tomando. Se cuidem. O tempo tá esquisito, tá maluco, e a gente tem que se cuidar. Firmão? É nóis. Queiroz. E um abraço. Tchau.